A Guerra dos Farrapos, ou também conhecida como Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, 10 anos, e além disso foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. Organizada como um movimento de elite gaúcha, a Guerra dos Farrapos encerrou-se após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. Os termos da rendição ficaram conhecidos como Tratado do Poncho Verde. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, que era vendido como principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudam a entender o início dessa revolta. A insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil e Uruguai. A insatisfação com a criação da Guarda Nacional. A insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834. A insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província. E a circulação dos ideais federalistas e republicanos da região. A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1865. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas à medida que a situação avançou, a saída separatista ganhou força. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que inclusive foi o presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram do italiano Giuseppe Garibaldi e o do militar brasileiro Davi Canabarro, ambos responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundada lá a República Juliana em julho de 1839. A República Juliana, no entanto, teve curta duração, pois a região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A Guerra dos Farrapos, apesar da longa duração e da sua extensão para outra província do sul do Brasil, teve em geral combates de baixa intensidade. Isso é perceptível, pois ao longo de 10 anos, cerca de 3.000 pessoas morreram. Um ponto importante é que não há consenso entre os historiadores sobre se os farrapos queriam de fato separar-se do Brasil ou se apenas queriam garantir mais autonomia para sua província. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não os apoiou. Fim da Guerra dos Farrapos. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo.